Olá! Esta é a quinta aula do meu curso Contabilidade para Executivos. Hoje falarei sobre a análise econômico-financeira de uma empresa. Quantas vezes você, empresário, se perguntou: minha empresa dá lucro? Minha empresa é rentável? Aposto que muitas vezes. Como o negócio reage ao seu esforço? Esta é uma pergunta que só pode ser respondida se você entender como os recursos da empresa são captados, investidos e administrados. Quando do nascimento da sua empresa, você define lá no contrato social qual será o capital social dela. Você tem uma conta no patrimônio líquido que indica quanto você investiu na empresa. Normalmente nessa etapa, você não sabe ainda quanto irá captar no mercado, ou sob a forma do curto prazo, ou sob a forma do longo prazo. Normalmente, a melhor forma de captação de recursos é a de longo prazo. É bem intuitivo a noção de que quanto maior o prazo você tem para pagar um empréstimo, melhor para a saúde financeira da sua empresa. Vamos conferir no gráfico como se refletem as decisões de estrutura de capital de uma empresa. A estrutura de capital é definida pelo planejamento estratégico, que por sua vez se origina de decisões da diretoria. Neste gráfico, vemos que a decisão da diretoria foi no sentido de captar capital de terceiros na proporção de 72% contra 28% de capital próprio. O que isso significa? Isso significa que a diretoria decidiu que a maior parte do capital de sua empresa viria de terceiros. Nesse caso, o balanço patrimonial ficaria nesse formato. Um passivo de longo prazo, representando o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, representando o capital próprio. Veja que a proporção do gráfico anterior é remetida para o balanço patrimonial. Pergunte ao investidor da sua empresa quanto é que ele espera receber de remuneração pelo dinheiro investido. A resposta é uma só. Ele espera receber mais do que o mercado lhe paga. O risco de investir na empresa é sem dúvida maior do que o investimento em títulos bancários, títulos de curto ou de longo prazo. A segurança oferecida pelo banco na aplicação de capital se reflete no Banco Central, que controla as operações do mercado bancário e estipula as taxas máximas de juros a serem praticados. Portanto, o risco de aplicar em uma empresa que não tem nenhum desses regramentos é evidentemente maior. O acionista ou investidor da empresa pensa: eu assumo o risco de aplicar na empresa, desde que eu receba mais do que o mercado me paga. Percebeu agora como o capital de terceiros é mais barato do que o capital próprio? Se é arriscado aplicar na empresa, você aplicaria o mínimo possível. Portanto, o capital próprio deve ser, teoricamente,
o menor possível a ser aplicado na empresa. No entanto, o que eu expliquei aqui não é entendido pela maioria dos empresários. Existe o mito do capital próprio. O empresário diz: eu sou um empresário capitalizado. Eu tenho prédio próprio, eu tenho estoque totalmente pago, eu não dependo de capital de terceiros. Como nós vimos atrás, o capital de terceiro é mais barato do que o capital próprio. Portanto, a decisão de imobilizar o seu capital na empresa pode representar uma decisão errada. Costumo chamar de o mito do capital próprio. A crença de que é conveniente ter o seu capital aplicado na empresa. Vamos falar agora do fluxo de caixa da atividade empresarial. O fluxo de caixa se resume em captar capitais do mercado e aplicar em ativos na empresa. A empresa, por sua vez, devolve ao mercado um fluxo de caixa capaz de remunerar os investimentos e pagar as dívidas contraídas junto ao sistema bancário. O fluxo de caixa deve ainda ser capaz de pagar os impostos referentes às atividades da empresa. Portanto, espera-se que a empresa tenha a capacidade de gerar um fluxo de caixa que, além de pagar todos os seus encargos, tenha poder suficiente para remunerar o acionista e o mercado, e sobrar, claro, dinheiro para investimento. Vejamos como fica no gráfico. Veja como fica o fluxo de caixa da atividade da empresa. Do lado direito, temos os mercados financiando a empresa no lado esquerdo. A empresa emite título e capta dinheiro do mercado de duas formas: em dívidas de curto e longo prazo e ações ou cotas vendidas. As dívidas representam os recursos contratados com instituições financeiras ou bancos, e as ações representam os compromissos que a empresa tem com a sociedade. Gente que comprou a ação da empresa acreditando no seu sucesso. Por sua vez, a empresa, captando esses recursos de mercado, aplica em seus ativos, que são os ativos circulantes e permanentes, e retorna ao mercado na forma de fluxo de caixa, pagando as dívidas contraídas com as instituições financeiras e os dividendos devidos aos acionistas. O fluxo de caixa inclui também o pagamento de impostos ao governo. Eu digo que a empresa deve ter uma atividade capaz de gerar um fluxo de caixa positivo. É claro, todos os que aplicaram na atividade da empresa esperam que ela tenha um desempenho econômico-financeiro suficiente para remunerá-los. Portanto, o fluxo de caixa da empresa deve ser maior que o fluxo de caixa do mercado financeiro. Senão não haveria interesse em aplicar na empresa. O raciocínio é simples. Se o mercado me paga igual ou mais do que a empresa rende, eu fico no mercado. É mais seguro, menos risco. O que é o lucro operacional? O lucro operacional é a medida do desempenho das atividades econômico-financeiras da empresa. Ou seja, o lucro operacional independe da maneira como as operações da empresa são financiadas. O lucro operacional está relacionado com os ativos
da empresa e determina o retorno do capital em relação a eles. O desempenho operacional de uma empresa é representado pelo seu lucro operacional, que por sua vez está relacionado apenas com os ativos da empresa. Ou seja, o lucro da empresa deve estar relacionado com o quanto ela tem investido nos seus ativos. Isto determina o retorno sobre o investimento total de acionistas e do mercado na empresa. O EBITDA é uma medida importante de desempenho operacional. É uma sigla em inglês que significa ganhos antes de impostos, financiamentos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA é muito importante porque elimina efeitos indesejáveis na análise econômico-financeira da empresa. Ele elimina, por exemplo, os efeitos de financiamentos. Ele elimina os efeitos de depreciação, que são, na verdade, puramente contábeis. E elimina também a carga de impostos. Ou seja, é a verdadeira capacidade de ganho da empresa. Esse ganho tem que ser suficiente para remunerar os financiamentos e pagar os impostos, sem dúvida nenhuma. O EBITDA, na verdade, representa uma purificação dos números que constam da demonstração de resultados. É um indicativo do lucro funcional, ou seja, o lucro capaz de fazer girar a empresa. Vejamos no gráfico como fica o EBITDA de uma companhia hipotética, a ABC. O EBITDA é uma sigla em inglês que significa ganho antes dos impostos, juros e as despesas de depreciação, amortização. Veremos mais adiante que a medida do EBITDA é importante para se medir o desempenho operacional da empresa. Na verdade, ela é uma medida precisa do lucro operacional obtido pela empresa. Nesse demonstrativo de resultado de uma companhia hipotética ABC, nós verificamos que ela obteve no período uma receita operacional de vendas de R$10.000, ou seja, ela faturou R$10.000. O custo de seus produtos foi R$4.500, portanto, o lucro bruto foi de R$5.500. Depois é listado na demonstração do resultado todas as despesas incorridas: vendas, gerais e administrativas, financeiras e depreciação, para aí se obter o lucro antes do imposto de renda. O EBITDA, ele reverte as despesas financeiras e as despesas com depreciação. No caso, R$250 com mais R$150. Portanto, essas despesas devem ser somadas ao lucro operacional antes do IR, o LAIR, para se obter o EBITDA, que nesse caso é R$4.400. A função do EBITDA no desempenho operacional é cortar efeitos indesejáveis de financiamentos, de lançamentos puramente contábeis, como a depreciação, e as distorções referentes a maior ou menor incidência de impostos. Não que esses custos não representem diferencial no desempenho, mas
O EBITDA purifica os números e conduz ao lucro funcional, ou seja, a capacidade da empresa de gerar um fluxo de caixa suficiente para pagar acionistas e remunerar investidores. Vamos falar agora de retorno do capital investido. Nós temos duas espécies de retorno. Nós temos o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre ativos. O retorno é sempre medido em relação ao lucro antes do imposto de renda. O retorno sobre o patrimônio líquido é o LAIR, lucro antes do imposto de renda, sobre o PL, patrimônio líquido. O ROA, retorno sobre ativos, ele é medido pelo LAIR, lucro antes do imposto de renda, sobre o ativo total. Acompanhe no gráfico a medida do ROE e do ROA. Vamos falar agora sobre retornos de investimento. Nós temos o retorno sobre o capital próprio e temos o retorno sobre os ativos. O ROI sobre o patrimônio líquido e o ROA sobre os ativos. A medida do retorno sobre o patrimônio líquido é o lucro antes do imposto de renda, como visto mais atrás, sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre ativo é dado pelo lucro antes do imposto de renda sobre o ativo total. Veja como fica no gráfico o ROI e o ROA da companhia ABC. Vamos tomar agora o lucro antes do imposto de renda da empresa ABC, que foi de R$4.000. Supondo-se um total de ativos de R$40.000 e um patrimônio de R$20.000, teremos um retorno sobre ativos de 10% e um retorno sobre o capital próprio de 20%. Sabendo então como se comporta o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo total, nós podemos entender o que é a alavancagem financeira. A alavancagem financeira é a capacidade da empresa de se endividar. Relembrando a lenda do capital próprio, eu sou do partido de que é interessante se endividar, desde que a empresa tenha capacidade para tanto, evidentemente. Mas então, como eu estava falando, a alavancagem financeira é a capacidade da empresa de se endividar. Trocando em miúdos, é a capacidade dela se apresentar ao mercado como interessante para investimentos. Quanto mais interesse o mercado enxergar na empresa, mais ele irá investir. Tomando as medidas do ROI e do ROA. Se o ROI é maior do que o ROA, a alavancagem financeira é positiva e a empresa é atrativa para o mercado. Se acontece ao contrário, o retorno sobre o patrimônio líquido é menor do que o retorno sobre os ativos, então a empresa não é interessante para o mercado. Ela não conseguiria atrair investimentos. Vejamos como fica no gráfico. A alavancagem financeira é a capacidade da empresa de se endividar. Ou seja, o quanto ela é atrativa para que o mercado e investidores tenham interesse em investir nela. Se o retorno sobre o capital próprio é maior do que o retorno sobre os ativos,
ROI maior do que ROA, temos então uma alavancagem financeira positiva, ou seja, a empresa é atrativa para o mercado. Se o retorno sobre os ativos for maior que o retorno sobre o capital próprio, ou seja, capital próprio menor do que retorno sobre os ativos, a alavancagem financeira é negativa, indicando que a empresa ABC não teria condições de atrair investimentos do mercado. No caso da empresa ABC, ela possui uma alavancagem financeira positiva, porque o seu ROI é maior do que o seu ROA. Não é suficiente falar sobre a alavancagem financeira. É necessário saber-se qual é o grau de alavancagem financeira que a empresa possui. Ou seja, qual é a taxa de alavancagem financeira que a empresa tem naquele momento econômico-financeiro. O grau de alavancagem financeira é dado pela relação entre ROE e ROA. Veja como fica no gráfico. Saber que a alavancagem financeira é positiva não é suficiente. Você precisa de saber qual é o grau de alavancagem financeira que a empresa possui. No caso da empresa ABC, nós temos um grau de alavancagem financeira, que é o ROI sobre o ROA, de 2. O índice é 2. O grau de alavancagem financeira da ABC é 2. Essa relação mostra que o acionista tem uma taxa de retorno 100% superior à taxa geradora de ativos da empresa. Muito bom. Isso dá uma medida do lucro esperado para a empresa ABC. Veja no gráfico como ficou a alavancagem financeira da empresa ABC. O ROI é 2 vezes superior ao ROA. Os conceitos passados aqui são ferramentas para a análise econômico-financeira do desempenho de uma empresa. Eles são a estrutura de capital, o EBITDA e a alavancagem financeira. Os exemplos passados aqui são simples, é evidente que os cálculos de desempenho são bastante complexos, mas acredito que serve para você ter uma noção de como analisar a sua empresa. No meu site www.gbcbrasil.com.br você encontra o material desta aula. Espero que tenha sido de utilidade para você. Até mais e obrigado.